rapaziada, sejam bem-vindos à nossa primeira aula no YouTube, certo? Vou falar sobre direito constitucional, tratando especificamente de organização político-administrativa. Já venho falando para vocês que essas competências elas são divididas em duas. Na administrativa, que também pode ser chamada de material, como também a legislativa, beleza? Na administrativa ela se subdivide em exclusiva e em comum. Já vou te dando dica. Toda vez que eu falar de competência administrativa exclusiva, vai ser da União. Do mesmo jeito que eu falar de competência legislativa privativa, também tem que ser da União. Então, se eu trago uma afirmativa assim para você, ó, compete exclusivamente aos estados legislar sobre trânsito e transporte. Esta afirmativa estaria errada por dois motivos. Primeiro que eu falei para você que quando eu falar exclusivo será ligado à União. E outra, nós vamos ver posteriormente que trânsito e transporte é uma competência privativa da União, que está prevista lá no artigo 22, beleza? Outra coisa que eu tenho que te tratar. Essa exclusiva, vou te dar outro vizinho. É uma vogal. Logo, aqui vai ser indelegável, beleza? Quando a gente fala de comum, ela vai estar ligada a uma proteção, o zelar, proteger, cuidar. E outra informação importante sobre comum é com municípios, com municípios. Então, União, Estados, DF e municípios vão participar dessa competência comum, diferentemente da concorrente. A concorrente ela corre do município, a concorrente ela corre do município, a comum é com o município, a concorrente ela corre do município. Então, se no afirmativa vier tratando assim, ó, compete concorrentemente à União, aos estados, ao DF e aos municípios legislar sobre direito penitenciário. Essa afirmativa estaria certa ou errada? Essa afirmativa estaria errada por um simples motivo, que eu falei para você que quando fala de concorrente, ela corre do município. Então, quando a gente fala de concorrente, o município não vai estar previsto aqui, somente a União, os estados e o DF, beleza? Pronto, eu te falei também que quando a gente fala de uma competência legislativa, especificamente privativa, ela pode ser delegada. Isaac, como vai funcionar essa delegação ali do artigo 22? Vamos lá. Uma lei complementar, não é uma lei ordinária. Se vier só lei, estará errado, porque quando vem só lei, é uma lei ordinária. Então, lei complementar poderá autorizar quem, Isaac? Autorizar os estados a legislar sobre o quê? Sobre questões específicas, certo, Isaac? O DF entra aqui, então, o que o Estado pode, o DF também pode. Então, de forma explícita, não está expresso na Constituição Federal, de forma explícita, o DF também entraria, beleza? Pronto, finalizamos o primeiro bloco, vamos para o segundo. Nesse segundo bloco, eu vou lá para o artigo 24, que fala da competência concorrente, certo? Vou falar sobre disposições gerais. Já já vou falar sobre os incisos do artigo 22 e do artigo 24. Mas aqui eu preciso, porque está caindo recorrentemente em prova, beleza? Primeira informação, a União, ela está lá para estabelecer normas gerais. A prova vai falar que ela está lá para estabelecer normas específicas. Outra coisa, a inexistência de uma lei federal dá essa competência para os estados exercerem essa competência de forma plena. Então, não tem uma lei federal falando daquele assunto sobre normas gerais. Inexiste, ou seja, não existe. Logo, o Estado pode sim legislar de forma plena. E a outra parte importante que eu quero que você entenda é que uma superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a lei estadual no que lhe for contrário. Isaac, não entendi nada. Vamos lá. Uma lei superveniente federal. O que é superveniente? É algo que venha depois. Então, se tem uma lei estadual tratando de um assunto e depois vem uma lei federal e tem algo ali em contrário com essa lei federal e essa lei estadual, essa lei estadual será suspensa. Nota, pelo amor de Deus, essa lei estadual será suspensa. Observação, suspensa sim, revogada não. Observação, suspensa sim, revogada não. Observação, suspensa sim, revogada não. Nota, sempre vem em prova. Quando vem cobrando isso aqui, filho, troca o suspensa, suspender, por revogar. Não é revogar,
essa lei estadual não será revogada, e sim será suspensa. Uma superveniência, ou seja, uma lei federal que venha depois e seja contrário a algo com a lei estadual, essa lei estadual será suspensa e não revogada, beleza? Vamos para o próximo bloco. Agora a gente vai tratar mais sobre os incisos em si do artigo 22, que compete privativamente à União legislar sobre. Vamos lá, trouxe um bizuzinho para você, ó. Capacete de Sargento Pimenta. Capacete de Sargento Pimenta. Capacete de Sargento Pimenta. Capacete de Sargento Pimenta. Esse C de civil, esse A de agrário, esse P de penal, esse A de novo de aeronáutico, esse C de comercial, esse E de eleitoral ou de energia, transporte, espacial, serviço postal, desapropriação. Aí é que eu trouxe uma novidade. E sargento, esse S e esse G, esse S, seguridade social, esse G, geologia, pimenta, processual penal. Isaac, você já falou de penal. Penal está aqui na privativa e processual penal também está aqui na privativa. Informática, marítimo, eleitoral, naturalização, cidadania, naturalidade, trabalho e aeroespacial ou águas. Lembrando, isso aqui é apenas um dos incisos que estão previstos lá no artigo 22. Esses são os incisos que são mais cobrados em prova, certo? Outra dica que eu tenho que te dar: terminou em au, 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 vai ser privativo da Unial. Au, au, é privativo da Unial. Agora tem umas exceções, ou seja, vai terminar em al, mas não será privativo, e sim será concorrente. Ah, Isaac, então o que é que vale mais a pena? Eu decorar todos que terminem em al da privativa ou decorar apenas as exceções que fazem parte da concorrente? Apenas as exceções. Então tem alguns que terminam em al e não são privativa, fogem da regra, são concorrente. E quais são esses, Isaac? Procedimento em matéria processual, previdência social, proteção e integração social das pessoas com deficiências e juntas comerciais. Junta comercial, certo? Procedimento em matéria processual, previdência social e proteção e integração social das pessoas com deficiência e junta comercial. Agora presta atenção. Eu falei que é privativo da União legislar sobre direito penal e sobre direito processual penal. Mas aqui, o que é que você veio falando que um procedimento de matéria processual é concorrente e não privativo? Exatamente. O procedimento de matéria processual, ele é concorrente, mas legislar sobre direito penal e processo penal é privativo, certo? Bora, a gente continua no próximo bloco. Cuida, bora pra cima com o último bloco, certo? Falando agora do artigo 24 dos incisos aí da competência concorrente. Lembrando que a concorrente, ela corre dos municípios. A comum é com os municípios. A concorrente, ela corre. Então, vai abranger quem? A União, os estados e o DF. Municípios não entra quando a gente fala da concorrente, certo? E aqui o mnemônico é o PUTOF. PUTOF. Não é puta não, é PUTOF. P de penitenciário, U de urbanístico, o T de tributário, O de orçamento, claro que não sai, né? O bicho é burrinho. F de financeiro e E de econômico, certo? PUTOF, 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 PUTOF. Penitenciário, urbanístico, financeiro, orçamento e econômico, certo? Penitenciário, urbanístico, tributário, orçamento, financeiro e econômico. PUTOF. Agora, outra informação importante que eu tenho que te passar é em relação aos municípios, falando da sua criação, da sua incorporação, da sua fusão e do seu desmembramento. Isaac, quando é que o município ele pode ser criado, ele pode ser desmembrado?
o que é que ele precisa passar. E agora eu vou te explicar bem direitinho. Vamos lá. Essa criação, essa incorporação, essa fusão, esse desmembramento far-se-ão por uma lei estadual. Então, primeira palavra que tu tem que se ligar. Vai ser feito por uma lei estadual, mas uma lei complementar, uma lei complementar, uma lei complementar federal. É estadual? Não. É federal. É estadual? Não. É federal. A lei estadual é que vai fazer. A lei complementar federal é que vai determinar um período certo, certo? Então assim, ó, lei complementar federal, ela vai determinar o período. Lei estadual, ela vai fazer. Beleza? Outra coisa que a gente precisa é a consulta prévia através do plebiscito. Se é prévio, plebiscito. Se é depois, referendo. Como aqui o texto constitucional fala em consulta prévia, é plebiscito. E outra, a gente precisa do estudo de viabilidade municipal. Beleza? Pegou o bizu? Para fazer essa criação, essa incorporação, essa fusão e esse desmembramento, vai ser feito por uma lei estadual, que uma lei complementar federal vai determinar o período. E tem que ter uma consulta prévia através de um plebiscito e outra, um estudo de viabilidade municipal, certo? Agora vamos para algumas questãozinhas. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas relacionadas a registros públicos. Ó, presta atenção em mim. Registros públicos e desapropriação são dois incisos que estão previstos lá no artigo 22 de compete privativamente à União legislar sobre. Aí tem lá, registros públicos e desapropriação, certo? Então fica ligado. Como registro público é uma competência privativa da União, a gente viu que essa competência privativa da União, ela pode ser, por lei complementar, autorizada para os estados legislarem sobre normas específicas. Por isso que essa questão, o item aqui é certo. Vamos para a próxima questão. Compete privativamente à União legislar sobre a organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício das profissões. Outra dica que eu não te falei aqui, estou te falando nessa questão, quando a gente falar de sistema de consórcio, sistema tal, vai ser privativo da União. Então, bizus de privativo da União. Terminou em au, fora aquelas exceções. Sistema é privativo da União, beleza? Então são esses dois bizuzinhos, sistema e au e aquele capacete de sargento pimenta. Por isso que essa segunda questão também está certíssima, certo? Bora para uma terceira questão. Compete concorrentemente à União, aos estados e ao DF. Nota que se é concorrente, o município não entra, porque concorrente o município corre. Ela corre do município, então a concorrente não tem um município, beleza? Compete concorrentemente à União, aos estados e ao DF, legislar sobre trânsito e transporte. Errado, naquele mnemônico de capacete de sargento pimenta, tem trânsito e transporte inserido no artigo 22, que é competência privativa da União e não concorrente, certo? O resto das questões eu vou deixar para você resolver aí na sua casa. Tamo junto, fala com a gente se tiver alguma dúvida, certo? Ó, essa camisazinha a partir de abril estará para venda, ó, bem bonitinha, o cabo fica bem gostosinho, menos eu, porque tem pessoas que não tem jeito, né? Tamo junto, deu muito trabalho fazer esse vídeo, mas cara, me ajuda, compartilha, dá like, compartilha pra galera que tu quer que passe, a galera que tu não quer que passe, nem compartilha não, que você quer conteúdo de valor, beleza? Tamo junto, bora pra cima.